Com mísseis hipersônicos, a Rússia criou uma nova ameaça para a Ucrânia e o mundo. Esses mísseis são rápidos e muito potentes, alcançando velocidades acima de Mach 5. Os mísseis hipersônicos russos seriam quase impossíveis de interceptar, mesmo pelos sistemas de defesa aérea mais avançados. Então, vem a Ucrânia. Ela criou um método para desviar totalmente os mísseis hipersônicos Kinzhal da Rússia, sem disparar nenhum tiro. O país superou o míssil mais avançado da Rússia com um novo equipamento genial. Você não vai acreditar como esse novo sistema defensivo funciona. A Ucrânia conseguiu dominar os mísseis Kinzhal da Rússia. Não era para ser assim para Vladimir Putin. Quando a Rússia revelou a ameaça Kinzhal, achava que tinha um míssil quase invulnerável que faria o mundo prestar atenção. Segundo a Interesting Engineering, o míssil hipersônico russo pode chegar a Mach 57 e transportar uma ogiva de 1000 libras extremamente poderosa. Ele tem bom alcance. Um Kinzhal pode atingir 300 milhas, permitindo à Rússia lançá-lo de MiG-31 modificados. Quase qualquer lugar na Ucrânia, ele certamente pode atingir Kiev ao disparar esse míssil a partir das regiões de fronteira ou de território ocupado. O Kinzhal é letal, e a Ucrânia já sentiu toda a sua força em várias ocasiões. O ataque mais recente desse tipo foi relatado pela RBC Ucrânia em 8 de novembro. Ela diz que a Rússia fez um grande ataque com mísseis Kinzhal, calibre, balísticos e mais de 450 drones de ataque. O presidente da Ucrânia ressaltou que 11 pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas no ataque. Infelizmente, uma pessoa faleceu. Meus pêsames às famílias. Dezenas foram resgatadas. O resgate seguia enquanto a Rússia usava 7 mísseis Kinzhal. Este é só o ataque mais recente com o Kinzhal. Já houve muitos. Sua maior vantagem é a velocidade. Até os avançados sistemas de defesa aérea Patriot da Ucrânia, extremamente eficazes em interceptação. Os demais mísseis russos são quase indefesos diante do gigante hipersônico da Rússia. Vários veículos de imprensa relataram isso, com a Forces News chegando a sugerir que os novos mísseis super rápidos da Rússia são a prova dos sistemas Patriot. Ela destaca que a Rússia lança menos mísseis contra a Ucrânia, mas mais deles conseguem atingir o alvo. Isso é visto na taxa de interceptação de mísseis da Ucrânia entre agosto e setembro, que caiu para 6% ante os 37% anteriores. A Rússia está aprimorando seus mísseis Kinzhal, que agora unem alta velocidade à capacidade de mudar trajetórias antes previsíveis. Com mísseis zigue-zagueando rumo ao Ucrânia, os Patriots têm dificuldade para interceptá-los. Mísseis hipersônicos preocupam tanto a Ucrânia que Yuri Ihnat, porta-voz da Força Aérea, comentou o tema em 5 de novembro. Sobre os mísseis Iskander-M da Rússia, com velocidades e capacidades parecidas aos Kinzhal. Ihnat afirmou que a Rússia intensificou o uso de mísseis hipersônicos, dificultando ainda mais sua interceptação. A proporção de mísseis balísticos cresceu em relação aos de cruzeiro em comparação a anos anteriores. Durante um ataque, uma bateria Patriot só cobre uma direção e não atinge alvos russos em 360 graus, Ihnat afirmou. Existe uma clara fraqueza nas defesas aéreas da Ucrânia quando se trata da ameaça hipersônica. Com o fim de 2025, a Rússia explora essa fraqueza como nunca. Putin espera que o sucesso de mísseis como Kinzhal e Iskander-M envie uma mensagem ao mundo. A maioria dos países está atrás da Rússia em desenvolvimento hipersônico. Como relata a British Broadcasting Corporation, os Estados Unidos estão atualmente tentando alcançar tanto a Rússia quanto a China quando se trata de mísseis hipersônicos. Outras grandes potências militares, como o Reino Unido, não possuem nada comparável ao Kinzhal em velocidade. A British Broadcasting Corporation, também fez uma observação interessante em seu artigo, afirmando: para que um míssil seja classificado como verdadeiramente hipersônico em termos militares, ele precisa ser manobrável durante o voo. Ou seja, o exército que atirou precisa mudar de direção de forma rápida e imprevisível, mesmo avançando rápido ao alvo. Isso é resultado das melhorias russas em mísseis hipersônicos, tornando-os ainda mais letais. O Patriot não consegue derrotar o Kinzhal, pelo menos não de forma consistente. Para Putin, isso deveria significar que ele pode desfilar por aí com o peito estufado.
Sabendo que a Ucrânia praticamente não tem defesa contra os mísseis aterrorizantes que a Rússia está lançando sobre suas cidades. Como tantas vezes durante a guerra que iniciou, Putin subestimou seu inimigo. Onde as nações militares mais poderosas falharam em encontrar um meio de combater os mísseis hipersônicos da Rússia, a Ucrânia desenvolveu algo que é eficaz, eficiente e muito capaz de desviar completamente os quinziles da Rússia de sua rota. Essa contramedida até tem um nome: Lima. Vamos analisar esse sistema e o que ele significa para a Ucrânia, com mais detalhes um pouco mais adiante no vídeo. Por ora, basta saber que Lima é um sistema de guerra eletrônica. Guerra eletrônica, operado pela Unidade Vigia Noturna da Ucrânia. Este dispositivo de guerra eletrônica pode interferir nos sinais dos mísseis hipersônicos Kinzhal da Rússia, causando confusão e desviando-os do curso com suas ogivas de 450 quilos. Você não vai acreditar no que a Ucrânia usa para interferir nesses sinais. O país voltou no tempo e descobriu que a música é a resposta para o problema do Kinzhal. A Ucrânia usa músicas da Segunda Guerra Mundial para neutralizar mísseis Kinzhal russos. Isso equivale a zombar da reverência da Rússia por seu papel nesse conflito. A Rússia se orgulha tanto de suas façanhas na Segunda Guerra Mundial que faz um desfile anual do Dia da Vitória para exibir seu poderio militar e permitir que a liderança se autoelogie. A Segunda Guerra Mundial significa muito para a Rússia, e com razão. A Ucrânia agora está forçando músicas daquele conflito nos mísseis Kinzhal da Rússia. A Interesting Engineering tem os detalhes. A unidade Nightwatch da Ucrânia estaria desviando mísseis Kinzhal com uma música específica, chamada Nosso Pai é Bandeira. A música é uma homenagem a um líder nacionalista ucraniano chamado Stepan Bandera, que atuou durante a Segunda Guerra Mundial. Tornou-se um herói popular. Mas para ucranianos que defendem a independência, Bandera era uma figura controversa. Ele criou o Exército Nacional Ucraniano e o Comitê Nacional Ucraniano em março de 1945, por meio de negociações com a Alemanha nazista. Bandera era um nacionalista de extrema-direita, sendo condenado por alguns como fascista. Outros na Ucrânia o veem como um lutador pela liberdade e até mesmo como um mártir. Ou seja, estão dispostos a ignorar com quem ele se aliou durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, podem apoiar a causa que ele defendia, uma Ucrânia livre da repressão soviética. Provavelmente, é essa interpretação de Bandera que influencia a música usada pelos operadores de Lima da Ucrânia nos sistemas de navegação dos mísseis Kinzhal da Rússia. A unidade Vigia Noturna está tentando enviar uma mensagem para Putin de que, não importa quantos mísseis a Rússia dispare, a Ucrânia continuará lutando por sua soberania e independência. Desta vez, está com países que defendem democracia e liberdade. Polêmicas sobre a escolha das músicas à parte, o uso da música para derrubar mísseis Kinzhal está funcionando. Segundo a Interesting Engineering, a Vigia Noturna bloqueou ou desviou cerca de 12 quinziles desde o fim de outubro. Está trocando os sinais de navegação do míssil por uma música que irritará Putin e seus aliados. O Lima bloqueia sinais essenciais à navegação do míssil, com ruídos e dados inúteis. Os entusiastas militares experientes já vão conseguir identificar isso como uma técnica chamada spoofing, que é uma das ferramentas de guerra eletrônica mais eficazes disponíveis. Atualmente, mísseis, drones e armas que exigem precisão dependem de sinais de sistema de posicionamento global ou do GLONASS russo para acertar seus alvos. O spoofing usa a interferência de rádio para sobrepor sinais fracos dos sistemas globais de navegação por satélite. Sistemas globais de navegação por satélite. Existem várias razões pelas quais um sinal de sistemas globais de navegação por satélite pode ser fraco. Por sua própria natureza, esses sinais já são bastante fracos. Aponta a International Federation of Air Traffic Controllers Associations. Isso é ainda mais verdadeiro quando chegam ao receptor, dispositivo dos mísseis hipersônicos russos que capta sinais de navegação transmitidos. Obstruções no solo ou na atmosfera também podem enfraquecer sinais sistemas globais de navegação por satélite. Equipamentos de teste mal operados e receptores sistemas globais de navegação por satélite mal implementados, que deveriam amplificar os sinais. Não sabemos as fraquezas dos mísseis Kinzhal da Rússia, mas Lima parece capaz de explorá-las. O spoofing desse novo sistema de guerra eletrônica provoca a perda dos sinais iniciais.
Esses sinais, então, são substituídos por sinais falsos, como a música da Segunda Guerra Mundial da Ucrânia, o que leva o receptor Sistemas Globais de Navegação por Satélite do míssil Kinzhal a acreditar que está em um lugar diferente do real. Serpentril afirma que um rádio definido por software barato pode enganar um smartphone a pensar que está no Monte Everest. Isso mostra como sinais sistemas globais de navegação por satélite são vulneráveis a interferências. O Lima da Ucrânia é bem mais potente que esses rádios. Os efeitos são evidentes. Vários mísseis Kinzhal não atingiram seus alvos por isso. Fica claro o que acontece com os mísseis Kinzhal da Rússia. Esses mísseis ficam totalmente perdidos ao serem sobrecarregados por uma canção. Isso pode causar desde mísseis, desviando do alvo, até acreditarem que já atingiram o destino. O importante é que o Kinzhal seja neutralizado. A velocidade e a capacidade de mudar de direção, que dificultam a interceptação desse míssil hipersônico pelos Patriots, deixam de ser relevantes. Não adianta um míssil ser rápido se estiver indo para o lado errado. A Interesting Engineering resume o impacto do Lima citando um incidente em que o sistema de guerra eletrônica funcionou como esperado. Quando o Lima interrompe essa conexão, o sistema de orientação do míssil volta para um sistema de navegação inercial que rapidamente acumula erros, segundo o portal. Assim, os mísseis podem errar os alvos por centenas de metros. Imagens recentes mostraram um Kinzhal desviando do curso e atingindo perto de Starokostiantoniev, no oeste da Ucrânia. Isso levanta um ponto interessante. Embora Lima seja eficaz contra mísseis hipersônicos russos, ainda não é uma solução perfeita. Os Kinzhiles da Rússia costumam cair e explodir em solo ucraniano. O impacto explosivo não seria menor se esses mísseis atingissem seus alvos. Esse é o ponto. Esses mísseis não atingem seus alvos, que geralmente são cidades ucranianas e infraestrutura de energia. É bem melhor convencer um Kinzhal a explodir em um campo do que deixá-lo atingir uma infraestrutura valiosa. A Ucrânia protege o necessário, enquanto a Rússia perde um míssil avaliado em cerca de 10 milhões de dólares cada. Embora não seja perfeito, Lima é um grande avanço na guerra eletrônica da Ucrânia. Isso é o que afirma Nico Langer, ex-oficial de defesa alemão, que, segundo o Interesting Engineering, declarou que os engenheiros de guerra eletrônica da Ucrânia criaram um sistema capaz de bloquear bombas aéreas russas com o MPK. O MPK é outro nome para as bombas planadoras da Rússia, que não são nem de longe tão rápidas quanto o Kinzhal. Mísseis têm força explosiva similar e foram usados em massa contra a Ucrânia. Em 11 de novembro, David Yaxi afirmou que os caças russos lançam 5.000 bombas planadoras por mês na Ucrânia, volume tão alto que está desgastando caças soviéticos próximos do fim de sua vida útil. Como o Kinzhal, bombas planadoras usam navegação por satélite na mira, ficando vulneráveis à interferência ucraniana, assim como mísseis hipersônicos russos. É provável que o Lima tenha impacto similar em qualquer arma russa que use sistemas globais de navegação por satélite para navegação. Isso mostra que o Lima não é só eficaz contra Kinzhal, mas também serve contra drones e mísseis hipersônicos. No perfil de abril de 2025 sobre o Lima, a Defense Redefined revelou que o sistema de guerra eletrônica é ainda mais versátil do que interessante. O foco da engenharia em spoofing indica isso. Além de falsificar sinais, o Lima pode bloqueá-los totalmente e causar interferência cibernética indefinida. Sugere que o Lima pode ser uma contramedida ao equipamento de guerra eletrônica russo. O veículo destaca que o alcance da arma, normalmente uma vantagem, vira problema quando a Ucrânia usa o Lima. Quanto mais distante a bomba do sistema Lima, maior a distorção e os erros de mira ao longo do tempo, segundo o Defense Redefined. Em seguida, reforça a eficácia do Lima contra as bombas planadoras da Rússia. Em alguns casos, as bombas planadoras supostamente não conseguiram atingir seus alvos pretendidos, detonando de forma inofensiva em campos abertos ou permanecendo sem explodir. Antes, dissemos que o Kinzhal alcança 300 milhas. Esse alcance é grande o suficiente para que os caças russos lancem a arma bem fora do alcance das defesas aéreas ucranianas, que poderiam ser capazes de derrubar esses jatos. Por ironia, o alcance que protege os jatos russos
é exatamente o mesmo. Isso deixa o Kinzhal mais vulnerável ao Lima, se a guerra eletrônica for ativada cedo durante o voo. Militani analisou o Lima em artigo de abril e destacou o que acontece quando um míssil perde o sinal, sistemas globais de navegação por satélite, e depende da navegação inercial. Lima faz isso com os Kinzhals. O veículo citou os kits Joint Direct Attack Munition americanos e notou que eles têm um círculo. Erro provável de 1 a 5 metros, 32 a 164 pés. É extremamente preciso. No entanto, a perda de conexão com um sinal, sistemas globais de navegação por satélite, aumenta essa margem de erro para 13 metros, ou cerca de 425 pés, após apenas 38 segundos. Se o sinal for perdido por 100 segundos, o erro circular provável do Joint Direct Attack Munition Mayan dispara para 30 metros ou pouco mais de 98 pés. Aplique esses dados ao Kinzhal e você entende por que a Rússia tem tantos problemas com a Lima. Ucrânia. Usar músicas da Segunda Guerra Mundial para enganar o míssil é um tapa na cara do Putin. Mas o líder russo ficará ainda mais preocupado com a perda prolongada dos sistemas globais de navegação por satélite e seu impacto nos ataques de mísseis, quando armas que custam 10 milhões de dólares por unidade estão sendo desviadas tanto do curso. Em questão de minutos após ser exposto ao Lima, Putin também vai se preocupar com o que o Lima representa. Quase 4 anos após o início da guerra com a Rússia, a engenhosidade ucraniana ainda supera a força russa. A Interesting Engineering destaca esse ponto em suas observações finais sobre o Lima, afirmando: o relatado do Lima. O sucesso mostra como a Ucrânia responde aos ataques russos de longo alcance com inovação, não com igual poder de fogo. Essa inovação, que permite suas táticas assimétricas, é um dos principais motivos de conseguir resistir à superioridade numérica da Rússia. Segundo o Conselho Atlântico, o setor de defesa inovador da Ucrânia é tão relevante que virou seu trunfo contra a Rússia. O veículo cita exemplos, destacando como os planos da Ucrânia de construir 45 milhões de drones em 2025 foram viabilizados por engenheiros de garagem, e uma série de startups que concentram seus esforços em desenvolver drones de ataque e vigilância cada vez mais avançados. A inovação ucraniana destruiu parte suficiente da frota russa do Mar Negro, tornando-a irrelevante na guerra, apesar das expectativas de que daria grande vantagem à Rússia. A Ucrânia está desenvolvendo drones navais para apoiar os aéreos e usando mísseis que permitem ataques mais profundos e fortes na Rússia. Sistemas como o Lima mostram esse espírito inovador, mas no lado defensivo. O padrão agora é claro: a Rússia apresenta um problema com uma nova arma, como um míssil hipersônico. Os engenheiros geniais da Ucrânia, de alguma forma, conseguem encontrar soluções para esses problemas que custam muito menos dinheiro para serem feitas do que os próprios problemas diz. E muitas vezes são implementadas em tempo recorde. Para eliminar qualquer vantagem russa, Lima é só o mais novo exemplo desse espírito inovador. Agora que o sistema de guerra eletrônica provou seu valor contra alguns dos mísseis mais aterrorizantes que a Rússia tem a oferecer, você tem que presumir que a Ucrânia vai avançar para a produção em massa. Atualmente, Lima é usada por uma unidade ucraniana e já derrubou cerca de uma dúzia de Kinzhals em poucas semanas. Quão impactante será essa revolução na guerra eletrônica quando a Ucrânia conseguir implantá-la em todo o país? Podemos descobrir se nosso pai permitir. Bandera começa a ser detectado nos receptores GNS de mais mísseis enviados pela Rússia à Ucrânia. Enquanto engenheiros de garagem ucranianos criam sistemas avançados além do imaginado, inovadores russos no campo de batalha enfrentam mais dificuldades. Eles estão tentando. Esses aspirantes a inovadores estão criando blindagens que supostamente deveriam proteger seus tanques, por exemplo. Mas essa blindagem não está funcionando. Tanques russos estão sendo destruídos pela própria blindagem. Descubra como assistindo ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no The Military Show para mais cobertura sobre as últimas inovações da Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.